Hoje é 13 de fevereiro de 2019. São 10 horas e 20 minutos. A primeira página deste diário traz uma reportagem sobre um desentendimento em via de ser resolvido entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Dois poderes em via de uma colisão ou de uma solução, quiçá, quanto a divergências. Ao ver deste cronista, não pode haver divergência entre legislativo e judiciário, porque, no fim das contas, quando o juiz diz que é, em definitivo, deve ser, sob pena de inversão de valores básicos e um verdadeiro tsunami no equilíbrio entre os poderes nacionais. Aqui é uma foto do ministro Toffoli e do ministro Onyx, aquele mesmo notabilizado, entre outras coisas, por ter sugerido o porte de armas para liquidificador. É brincadeira. É um brinquedo já ultrapassado e se voltou à seriedade posteriormente. Mas, de qualquer forma, Onyx olha preocupado para a figura do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Toffoli, que vai resoluto à frente. Vão a algum lugar, vão almoçar. No almoço, normalmente, se reduzem as contendas ou são envenenados os pratos, inclusive os emocionais. São criaturas experientes, elas todas, hão de se entender. A seguir, no mesmo diário de hoje, se encontra uma afirmativa do general Heleno, que é o chefe da ABIN, Agência Brasileira de Informações, sucessora democratizada do SNI. O cronista afirmou outro dia que dificilmente há promoções originais no transcurso do tempo dentro da organização da administração pública. Sempre há fundamento em alguma estrutura basicamente existente. E, firmado neste princípio, o escriba entende que a ABIN é, num certo sentido, sucessora do SNI, Serviço Nacional de Informações, que existiu durante a ditadura, muito proficiente, aliás. O mecanismo da captação da informação é o mesmo, modernizado, obviamente, mas basicamente é o mesmo. Quem detém a informação tem o poder. As atividades do órgão ou do sucessor são democratizadas ou são postas numa solução que permite uma certa dose de angelização. Mas, de qualquer forma, a ABIN
sucede ao SNI, com modificações democráticas, com suavização de princípios, com metodização, inclusive de retenção e captação de informações, mas a BIM basicamente é informação. O SNI basicamente também o era. No fim, a sucessora não despreza também na integridade ou em algum pormenor aquilo que a antecessora, que a madrasta ou que a mãe praticava no passado. O general só vai, Heleno só vai se convocado à Câmara. Convidado não irá. Por que isso aí? Porque a preocupação do governo, sim, com o sínodo dos bispos em outubro, lá na Roma, dos Césares, sob a batuta do Papa Francisco. Teme-se que os bispos e cardeais brasileiros pretendam divulgar uma imagem ruim do atual governo a mandar no país. Em suma, o começo de um conflito entre católicos e evangélicos, um cisma, uma colisão de interesses ou uma colisão de vocação para o que acontece lá acima das nuvens. Deus, Jesus Cristo, os presbíteros, a missa, a comunhão, a Opus Dei, os evangélicos, havendo notícia de que em 2020, ou mais à frente um pouco, os evangelistas estarão no Brasil em maior número que os católicos. Uma briga entre cristãos, uns de joelhos, outros não, alguns postos na montanha esquerda, outros colocados na montanha à direita, pretendendo todos nas preces colidentes que Deus os proteja na evangelização e na cristianização dos vocacionados à ida para o céu ou a colocação nos lençóis postos acima das nuvens. Isso, num certo sentido, é muito solene. Em outro sentido, é tragicômico. Se os brasileiros começarem a brigar a saber quem tem razão na ida para os céus, nós vamos criar, sim, preocupações muito grandes para o general Heleno, que afirmou que o sínodo, as pautas no sínodo são de interesse da segurança. Acentua ou afirma o general Heleno sob os pincéis do presidente Bolsonaro, que é evangélico também. Não se vai litigar a saber quem tem razão nas preferências do Criador, porque no meio disso, de repente, os umbandistas também hão de ter o seu pedaço no conflito e hão de rezar as suas rezas e murmurar as suas preces enquanto balançam os corpos atrás das figuras existentes por aí, todas santificadas. Iemanjá se mete nessa disputa e se há de convocar as imagens etéreas que presidem, segundo se diz, as relações humanas. O cronista, nesse diapasão, é comunitário.
Tanto iria à missa do domingo haver o padre conclamando o povo a se comportar bem, como iria também a uma reunião entre os evangélicos na Igreja Universal, talvez, quem sabe, desde que convidado a tanto. Aliás, já falou numa missa, não, numa reunião na Umbanda. Foi lindo, por sinal, foi convidado a tanto, foi lá e foi honrado. Puseram-lhe uma capa com o fundo vermelho e com a fronte negra, e o cronista falou a uns 500 umbandistas, foi muito bonito. As moças de um lado, os rapazes, os homens de outro, e o som dos atabaques balançando no fundo e harmonizando a consciência de todos, de tal forma que este cristão católico, que é muito sugestionável, de tal maneira que este cristão católico apostólico romano começou também a bandear o corpo de um lado ao outro e, se cuidado não tomasse, quiçá poderia até entrar em transe. Tudo muito bonito, tudo muito saudável, tudo muito santificado, todas as religiões postas em união com o Criador ou com as divindades, todos os componentes desses grupos miliardários são bem-vindos à consciência do ser humano equilibrado. Então, o general Heleno não precisa ficar preocupado com o sínodo dos bispos e nem acidular a Abim, a saber o que vai acontecer por lá. Há de acontecer alguma coisa assim, porque os católicos também pretendem influir ou interpretar o que há de acontecer ao Brasil nos próximos anos. Que se abracem todos, católicos, evangélicos, umbandistas, membros de religiões ou seitas subjacentes, desde que voltadas todos para o bem, e que não se dedique à Agência Brasileira de Informações, a ABIN, que não se dedique a saber o que os confidentes dizem aos padres no interior dos confessionários, porque isso é muito ruim e não fica bem a ninguém. E lá na nave vá.